Bom, gente, então, esse daí é o ambiente do jogo, na visão de vocês, tá bom? E os dois recursos novos que agora a gente tem disponível são esses dois recursos, né? Um que é oferta entre empresas, eu vou deixar para explicar esse por último, e o outro que é políticas e metas. O meu objetivo, principalmente com esse política e metas agora, é forçar vocês a planejarem a rodada. Né? Eu comecei a perceber que vocês estão muito agora ainda na fazeção, ou seja, já querer fazer estimativa, fazer cálculo disso, daquilo, quanto que eu vou vender, quanto que eu vou produzir, mas é importante a gente fazer algo que eu brinquei com todos os grupos semana passada, que foi o alvo ao tiro. É a gente, a partir da minha expectativa de margem de contribuição, de lucro líquido, e principalmente lucro líquido, eu projetar quanto que eu tenho que produzir e quanto que eu tenho que vender. Então, uma vez que eu sei quanto que eu tenho de custo, né, custo fixo, variável, direto e indireto, o que eu tenho de despesas na empresa, né? Então, dali eu começo projetando o meu lucro líquido, o resultado operacional líquido, que com certeza será lucro, e venho somando ali todos os custos, despesas, taxas, impostos, até eu chegar no faturamento. Né? Quando eu chegar lá no início da DRE, que é o faturamento bruto, do faturamento bruto e o valor ou o preço médio que eu estou colocando no produto, eu sei quantas unidades que eu tenho que vender e, consequentemente, eu tenho que produzir. Dali você começa a fazer outros cálculos. Quanto de insumo que eu vou precisar, quanto de bancada, de mão de obra e etc. Então, meu objetivo com vocês agora quando eu habilitei esses dois recursos, né, que passam a ficar disponíveis a partir dessa rodada, é de forçar vocês a planejarem um pouco esse período agora, tá bom? Então, eu vou explicar um pouco sobre esse recurso, né? Vamos começar aqui por metas. Então, justamente essa tabela, né, do lado esquerdo do menu de vocês, né, dentro da guia de decisões, vocês vão clicar em políticas e metas e abre uma janela desse modelo aqui. Ó. Bom, então veja bem, vamos começar aqui pelo campo número 1, que é o detalhamento dos planos da empresa. Esse detalhamento dos planos da empresa é um campo aberto, que você pode digitar um texto. Então, eu posso começar aqui, ó, digitando um texto mesmo, né? É um campo que a gente pode digitar um texto. Bom, e o que eu quero que vocês façam nesse plano? Vamos começar pelo básico. Aqui é utilizado assim, o ideal é a gente utilizar esse campo para registrar qualquer informação importante sobre as políticas ou as estratégias adotadas para o período agora, né? Você escrever justificativa, né? Então, eu quero forçar vocês a registrar o planejamento aqui. E o que nós vamos combinar é o seguinte, nesse campo especificamente, eu quero que, para essa rodada agora, vocês vão fazer somente a matriz SWOT. Todo mundo já sabe o que é matriz SWOT. Eu quero que vocês falem aí sobre as forças da empresa, depois, então, vocês vão detalhar as forças, vamos detalhar as fraquezas e também as oportunidades, né? As ameaças. Ameaças. Para essa rodada, eu quero que vocês façam só uma matriz SWOT. Vão fazer uma reunião entre o grupo, né? Eu sei que tem grupo reunindo aí, usando plataformas aí de reunião à distância, como o Zoom. E, nesse caso, vocês vão descrever no grupo de vocês forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Eu quero que vocês coloquem aqui um texto falando sobre a matriz SWOT. Esse é o primeiro ponto. Bom, aí vamos partir para políticas, né? As políticas, na verdade, são estratégias que vocês vão adotar em cada um desses pilares da empresa, né?
que é o marketing, produção, né, em termos de capacidade, né, a produção em relação a recursos, insumos, vendas, ok? Então, é isso que nós vamos fazer. Então, olha só, quando a gente clica aqui em marketing, ele aparece as seguintes opções para mim, né? Eu tenho a opção de retraído, buscar a demanda reprimida. O que significa ter uma política de marketing retraída, né? Significa que eu prefiro praticar preço mais alto em relação à média do mercado, eu vou aumentar meu preço, tá? E não vou fazer muita inserção de propaganda. Então, vou fazer aí no máximo 3 inserções, né? Para prazo mais curto, realmente, para esse período. Então, isso é uma estratégia de marketing retraída. Bom, quando que eu faço uma estratégia de marketing retraída? Basicamente, quando você tem indisponibilidade de recursos, de investimento. Eu posso ter uma estratégia de marketing também, uma política moderada, né? Essa política moderada, ela busca estimular um pouco o mercado, né? Eu quero praticar preços mais próximos da média do mercado e vou fazer até 6 inserções e com prazo mais longo de inserção, né? Com isso eu vou estimular o mercado com 6 inserções, talvez para 2 ou 3 períodos, né? E eu posso também ter uma política, uma estratégia de marketing mais agressiva. O que é a estratégia de marketing agressiva? É quando eu vou derrubar meu preço. Se eu vou derrubar meu preço, obviamente a minha expectativa é ganhar em volume. Então, joguei meu preço vai ser o menor de todos, mas eu quero produzir muito e vender muito. E para eu produzir muito e vender muito, eu preciso de estimular mais o mercado, né? Eu preciso de provocar mais o mercado. Então, nesse caso, eu vou fazer acima de 6 inserções por região. Então, com isso, eu vou acabar estimulando, né, fomentando o mercado por mais de um período, ok? Então, essas são as políticas de marketing, né, estratégia de marketing. Vamos pensar agora um pouco sobre a política de produção. Então, a política de produção é o seguinte. Eu tenho, basicamente, pouco investimento imobilizado. O que significa isso? A política de produção, ela está me falando que como que eu vou dimensionar a minha capacidade produtiva em função de investimento. Ou seja, basicamente, se eu vou comprar máquinas ou não para atender a demanda de produção. Então, observa que o dimensionamento ou o direcionamento da política da capacidade de produção está ligado diretamente à minha estratégia de marketing. Não faria sentido eu ter uma política de marketing atraída e eu ter uma política de estratégia de capacidade de produção com altos investimentos imobilizados. Quando eu falo alto investimento imobilizado, eu estou falando de compra de equipamento, de bancada. Então, aqui as políticas não estão batendo, né? Não faz sentido. Pô, eu quero produzir muito, mas não vou investir em marketing. Como que é essa estratégia, né? Então, as coisas têm que estar alinhadas. Tudo bem que a gente sabe que a entrada da bancada, ela sempre ocorre no período seguinte. Mas se eu quero estimular o mercado já no período seguinte, eu preciso começar a investir em publicidade e propaganda agora também. Então, veja bem, todo mundo já sabe que as inserções de marketing, ela acaba interferindo também na reação, provocando a demanda de mercado, inclusive para o próximo período, para o período atual e para o próximo. Se todo mundo já sabe que a gente vai ter um aumento de 60% da produção no período 4, isso significa que se eu fizer um investimento um pouco mais agressivo de marketing agora, eu posso colher um pouco disso no próximo período também, tá bom? Então, a política de capacidade de produção, são 3 pilares, né? São 3 níveis. Pouco investimento em imobilizado, investimentos moderados em imobilizado e consideráveis investimentos em imobilizado, né? Agora, qual que é a faixa de cada um? Não tem, vale o bom senso. Então, por exemplo, eu adquiri 3 máquinas, é um investimento considerável, né? Se eu comprar 3 bancadas, com certeza é um investimento considerável. Bom, a outra política é sobre produção. Eu posso ter 2 estratégias
estratégias aqui em relação à minha produção. Eu posso ter uma que é adequar a demanda, eu quero realmente só produzir aquilo que eu estou prevendo que vai ter de demanda, na minha estimativa de venda, tá? Ou então, eu posso ter uma estratégia, que alguns grupos fizeram isso daí acidentalmente nas últimas rodadas, foi de produzir um pouco mais para formar estoque para a próxima rodada. Eu estou vendo uma oportunidade futura, então eu vou produzir um pouquinho mais para a próxima rodada. Gente, isso é uma faca de dois gumes, tem que ser muito bem pensado, e planejado e decidido. Por quê? Produzir para estocar gera custo. Você tem um capital que você está imobilizando, porque eu vou ter que comprar insumo, produzir e guardar. E além disso, eu tenho o meu custo de produção de infraestrutura, de energia elétrica, hora trabalhado, né, o HHT, hora de máquina, etc. E além disso, lá no final, eu tenho custo de estocar o produto. Mas isso tem que ser muito bem pensado, porque eu cheguei à conclusão que pode ser que o período que vem eu não consiga atender a demanda de produção. Então eu vou produzir um pouco a mais nesse período, porque daqui 2 períodos vai vir uma demanda grande, e dali eu vou estocar um pouquinho para vender lá. E ainda assim vou ter uma produção alta lá também. Então é isso. Bom, outra política, né, ou estratégia é em relação à compra de insumos, que também está atrelada à minha estratégia de produção. Eu posso comprar insumos só para o que eu vou produzir no próximo período, ou então eu já sei que daqui 2 ou 3%, como é o caso agora. Então eu posso ter uma estratégia de comprar um pouco mais de produto agora para produzir, né, lá daqui 2 períodos, por exemplo, tá? Então, a política de compra de insumos é isso daí. Bom, e as políticas de venda, né, ela está associada realmente à minha expectativa de como que vai ter a demanda de mercado, quanto que eu tenho de expectativa de vender. A política de vendas, ela também está amarrada a todas as outras políticas, as outras estratégias que eu passei inicialmente. Então, aqui eu tenho 2 possíveis estratégias. Eu posso ter uma estratégia, hoje que é o que se pratica no mercado. Eu posso ter foco no preço ou foco no volume. O que é isso? Eu posso resolver produzir um pouco menos e aumentar meu preço vai ser o melhor do mercado, maior do mercado, mas eu vou vender menos. Então, quer dizer, eu posso ter preço um pouco mais alto com volume baixo. Ou então eu posso inverter, eu posso ter preço baixo com volume alto, não é? São 3 pilares: preço, prazo e volume. Quem opta, assim, qual que é a estratégia mais agressiva que tem hoje para venda? Preço baixo, volume alto e prazo longo. Eu vou vender 30, 60, 90, ou seja, sem entrada, com preço menor do mercado, mas eu quero produzir muito. Mas a empresa, para adotar essa estratégia, ela tem que ter recursos, né? Ela tem que ter dinheiro para poder bancar isso, ou então pegar um empréstimo. Mas no fim das contas, tem que remunerar. Mesmo se eu capturar um empréstimo, quando eu pagar um empréstimo com juros, não sei o que, eu ainda vou ter lucro com essa estratégia. Então isso tem que ser muito bem pensado também, tá bom? Bom, então essas daqui são as políticas da empresa. E aqui agora, isso é muito importante, eu quero que vocês também vão fazer um exercício sobre metas da empresa, né? E quais são essas metas? Olha só, resultado acumulado. O que é o resultado acumulado? Eu estou querendo dizer o seguinte, eu quero saber quanto que vocês estão programando de lucro para esse período, né? Eu quero ter 80 mil reais de lucro. E essa foi uma provocação que eu fiz com todos vocês na última aula. E é por isso daqui que eu estou habilitando essa funcionalidade agora, né, de políticas e metas. Então aqui vocês vão fazer o alvo ao tiro. Olha, aqui eu vou saber, uma estimativa minha de quanto que eu quero ter de lucro. Isso é expectativa, é muito no feeling. Aqui não dá para calcular. E geralmente os empresários, o que eles fazem? Eu quero crescer meu lucro 20% em relação ao ano passado, eu quero crescer 30%, eu quero crescer 5%, não, eu quero dobrar meu lucro. É óbvio que quanto maior o crescimento,
mais mudanças vai ter que ser implementada na empresa, de investimento, mudança de método, de processo e etc. Então, eu quero que vocês estimem, né, a expectativa de vocês de resultado acumulado, pés no chão, viu, gente? Não adianta falar assim, eu quero ter 200 mil reais de lucro, todo mundo quer, obviamente, né? Agora, não adianta você ter 200 mil reais de lucro e no fim da rodada de decisão você ter 5 mil. A gente errou muito. Tudo que é estimativa, gente, uma coisa é certa, a gente vai errar. E se a gente acertar na mosca, é coincidência. Então, a ideia é que a gente consiga reduzir o menos possível a margem de erro. Você projetou 80 mil reais de lucro e você obteve 72 mil reais. Isso é um bom desempenho, né? Chegou muito próximo do resultado, tá? Ou melhor seria se projetou 80 mil e você teve 88, melhor ainda, então, né? Bom, o próximo é a rentabilidade do ativo acumulado, né? Esse é o principal indicador para ranquear as equipes. Então, veja bem, se você fala o seguinte, eu quero ficar primeiro no ranking agora. Na última rodada, a equipe que ficou em primeiro, se não me engano, eles tiveram uma rentabilidade de 9,14, se não me engano, acho que foi um número parecido com esse, depois a gente pode conferir. Então, você já tem uma referência, olha, eu quero ter uma rentabilidade do ativo acumulado de 10, de 11 agora. Bom, mas como é que eu faço esse cálculo? É simples, eu vou pegar o resultado acumulado, que é essa medida que eu tive aqui, ó, dividir pelo meu total do ativo e multiplicar por 100. Onde que eu encontro o total do ativo? A gente vai encontrar no relatórios da empresa, relatórios financeiros, daqui a pouco eu mostro para vocês, e balanço patrimonial. Ali você tem o total do seu ativo imobilizado, e é só fazer continha então, tá bom? Bom, a margem líquida, né? A margem líquida, na verdade, ele é o seguinte, é simplesmente eu pegar o resultado líquido do período e dividir pela receita líquida de venda vezes 100. Isso é a margem, ou seja, o que é a receita líquida de venda, né? Na última aula eu falei sobre a DRE. Quando eu pego a minha receita bruta de vendas e abato os impostos federais, por exemplo, ISS e outros impostos, ali eu tenho minha primeira receita, que é a receita líquida. O jogo, esses impostos, eles são zerados. Então, a minha receita bruta é igual a receita venda. Desculpa, a minha receita bruta é igual a receita líquida de venda. Então, quando eu pego o resultado líquido do período que eu obtive lá em cima, né, e dividir pela receita líquida de venda e multiplicar por 100, eu tenho de quanto que é a minha margem líquida do período, tá bom? O próximo, esse daqui talvez seja o mais complexo. Alguém quer perguntar? Repete, por favor, esse cálculo da margem líquida. A margem líquida é o resultado líquido do período dividido pela receita líquida de venda. Aí você coloca entre parênteses assim, a receita líquida vai ser a receita bruta, porque no nosso jogo ela é igual. Eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. E multiplico por 100. Aí eu vou ter a margem líquida. Ok? Tá bom. Eu queria, Oi. não é uma pergunta não, na verdade eu queria pedir se você poderia colocar um link direto para essa aula lá no nosso grupo, porque eu vou ficar escutando ela amanhã enquanto eu estiver fazendo isso aí. Claro, tá gravando aqui, eu posto lá. Eu vou interromper a aula quando eu terminar esse conteúdo, porque a hora que eu tiver com as conversas em grupos aí, eu não vou gravar. Obrigada. E depois eu vou mostrar para vocês onde que tem um material muito bom para vocês estudarem também sobre tudo isso que eu estou falando, tá bom? Daqui a pouquinho eu mostro. Tá no próprio sistema. Bom, esse índice de liquidez corrente, gente, talvez seja o mais complexo. Para mim, agora, é o menos importante de todos. O que eu queria que vocês tivessem um foco maior é no primeiro, que é o resultado acumulado, o segundo, o terceiro, né? O segundo é a rentabilidade do ativo acumulado, a margem líquida, aí salta o índice de liquidez corrente, o market share é legal, mas não é muito meu foco agora, e os dois últimos, tá? Eu vou explicar isso melhor.
Vamos continuar, olha só, o que é liquidez? Liquidez, quando eu falo a liquidez, né, o investimento tem uma alta liquidez. Liquidez, no conceito, está relacionado na capacidade de eu recuperar o dinheiro. Ou seja, imagina que eu fechei a empresa, vendi tudo, equipamento, não sei o que, vendi estoque, eu recuperei todo o meu dinheiro rápido. Isso é o conceito de liquidez. E esse índice de liquidez corrente, a gente vai lá no balanço patrimonial da empresa e a gente calcula da seguinte forma, eu pego o ativo circulante e vou dividir pelo passivo circulante. Aí eu sei o índice de liquidez corrente. E quanto maior, melhor. Ok, esse daqui vocês vão ter que colocar aqui um valor, tá bom? Mas eu não estou preocupado se vocês errarem muito esse daqui não. A gente vai avançando aos poucos. Nas próximas rodadas a gente melhora esse índice de liquidez corrente. O market share. Marco Túlio. Oi. Ativo circulante menos passivo circulante? Dividido. É ativo circulante dividido pelo passivo circulante. Ok, obrigada. Nada. Gente, market share. Esse daqui não tem fórmula. O market share é totalmente no feeling, no desejo. E esse daqui, para mim, é o mais difícil de subir, sabe? Por exemplo, uma empresa, imagina que tem uma empresa aí que está com 32%. Aí a empresa quer aumentar o market share dela para 60%. Esquece, isso não vai acontecer, a não ser que as outras desistam. Ou então vocês peçam para as outras abaixar o market share dela. Gente, abaixa aí que eu vou aumentar o meu. Porque competição é isso. A gente consegue aumentar o market share em longo prazo. Em curto prazo, tem que ser uma estratégia muito arrojada, tem que ter também muito investimento. Então, como que vocês vão estimar o market share? Pega o market share da última rodada e vocês vão colocar um valor próximo ali, não dá para crescer muito. Se o seu market share é 32%, você pode falar, não, meu objetivo é manter os 32%. Ou meu objetivo é 35%, 33%. Quando eu falo manter, porque pode ser sim uma estratégia da empresa. Porque se a empresa ela adota uma política de preço mais alto e volume menor, se ela vai vender menos, obviamente o market share dela vai ser menor. Mas, em compensação, o resultado líquido, lucro líquido dela pode ser maior. Então, nem sempre o market share, a gente tem que buscar crescer no market share, né? Então, tem que ser avaliado isso, tá bom? Bom, a previsão de vendas, vocês já estão ficando craques nisso, né? Qual é a minha previsão de vendas para o período? Quanto que eu estimo prever? Isso já faz parte lá da rodada de decisões. E esse daqui é muito importante também, que é o custo de produção por unidade. Como que eu calculo o meu custo de produção por unidade? Aquela última planilha que eu enviei para vocês, lá vocês vão jogar os dados lá e ela vai te dar o custo de produção de unidade. É muito simples. Eu vou pegar o custo total de operação da empresa, todos os custos operacionais, e vou dividir pela minha estimativa de unidades vendidas. Se eu faço a divisão de um pelo outro, eu sei de quanto que eu estou estimando o meu custo unidade de produção. Bom, então, esse é um panorama geral que eu gostaria muito que vocês fizessem, assim, de forçar o exercício de vocês para o planejamento, né? De todo mundo criar o hábito de planejar. Não era o meu objetivo fazer isso agora nessa rodada, mas eu percebi que seria um momento, uma vez que estava todo mundo ainda tentando adivinhar as coisas, né? Então é importante a gente ter um cálculo mínimo para poder fazer o planejamento. Vocês vão se apoiar onde para fazer esse planejamento? Na última aula eu falei muito sobre DRE, inclusive eu até postei o link da aula, está gravado, está postado aí para vocês. Já coloquei planilhas lá que podem ajudar, né? Mandei para vocês as planilhas que podem ajudar na construção do planejamento, principalmente na questão de metas da empresa. As políticas da empresa, isso tem outros nomes, isso daqui não é meta, né? Porque não tem número, não tem prazo. Muita gente chama, inclusive eu tenho o hábito de chamar de direcionador estratégico. Então, a política da empresa é o direcionador da estratégia. Aqui não tem números, são metas, são frases, desculpa, não são metas, são frases. Que a gente sabe, olha, a minha estratégia, esse período vai ser atacar o mercado, ser agressivo, ganhar market share. Não, a minha estratégia agora vai ser fazer a recuperação de caixa. Eu preciso de gerar lucro, eu preciso de pagar minhas contas e tal, então o meu objetivo agora é preço mais alto um pouquinho, faturar mais para poder quitar a conta.
Então, isso é direcionador, né, que são as políticas da empresa. No campo da direita, vocês vão colocar as metas, e aqui em cima, nós vamos começar nessa rodada só com matriz SWOT. Eu quero que todo mundo faça matriz SWOT aí, tá bom? E depois a gente vai avançando dentro desse campo 1 também. Alguma dúvida sobre políticas e metas, gente, até agora? Não. Tá bom. Bom, olha só. Essa interface que está aqui é porque eu entrei com um usuário aí de um aluno, porque eu não tenho essa visão toda, eu queria mostrar para vocês. E outro recurso que eu habilitei agora é ofertas entre empresas. Vocês já vão poder fazer negócio entre vocês agora. Que tipo de negócio? Por exemplo, vocês podem vender insumo. Às vezes você comprou, você tem material sobrando. No seu estoque inicial, você tem lá, por exemplo, deck. Eu tenho 2.000 decks sobrando. Você pode negociar com outra empresa que você pode vender. E a outra empresa, ao invés de pegar na compra compulsória, ela pode comprar de um concorrente, num preço menor do que a compra compulsória, né? Ou não, depende da capacidade de negociar de vocês agora, tá? Então, agora, a partir de agora, vocês podem vender insumo entre vocês. E como é que funciona isso? Então, se eu selecionar aqui vender insumo, eu vou selecionar um insumo e vou oferecer para quem? Para todas as empresas, para uma empresa específica, a quantidade e o valor que eu estou pedindo. Eu posso escolher vender o lote inteiro também. Isso, quando vocês clicarem aqui e clicarem em aplicar, vai disparar um e-mail para todos os jogadores que estão cadastrados aí. Todo mundo vai receber por e-mail, ó, a empresa tal está oferecendo deck, tantas unidades a um preço de tanto. Então, para quem estiver faltando deck, você, opa, me interessa isso daqui, eu vou lá comprar. Então, é interessante para quem está vendendo e para quem está comprando, né? Às vezes a pessoa fez uma compra errada, sobrou material, sobrou insumo, e ela pode vender, recuperar o caixa, e a outra pessoa, a outra empresa que iria comprar isso como compra compulsória, acaba comprando num preço menor do que da compra compulsória. Isso faz parte do jogo, do mercado também, né? Do mercado de negócio também faz parte. Ok? Então, vocês têm essa possibilidade a partir de agora. Um outro recurso que tem aqui, outra possibilidade, que não acontece na vida real, acontece raramente na vida real, vocês têm a possibilidade de doar dinheiro para outra empresa. Então, aqui, ó, transferir dinheiro. Se você tiver com dinheiro sobrando, você doa para a empresa. Sei que não é empréstimo não, viu, gente? Eu posso doar aqui uma certa quantia de dinheiro para a empresa Skate Flip, né? Me pediram, eu estou sobrando, sou amigo, vou doar aqui. Então, quem quiser doar, pode doar. Tá bom? Quem quiser doar também, estiver sobrando na vida real, pode me doar também, que eu aceito. Se alguém quiser, não tem problema não. Também aceito. Ok, gente? Agora, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. Tudo isso que eu falei para vocês e muitas outras coisas, vocês vão entrar aqui, ó, quando vocês veem relatório da empresa, visão geral, do lado direito tem o guia do usuário. Quando vocês clicarem ali, ele vai abrir uma janelinha que é essa daqui, ó, guia do usuário, tá bom? Aqui tem muito macete, muito negócio interessante. Aí se eu vier lá embaixo, ó, deixa eu achar aqui, políticas e metas, tá aqui, ó. Aqui ele está detalhando cada caixinha daquela, com cada possibilidade, cada decisão que tem lá. Ó. Resultado acumulado, o que é o balanço patrimonial, a margem líquida, né, o ativo circulante, está tudo descrito aí, tudo detalhado. Inclusive, por exemplo, também aqui, ó, o tópico anterior é oferta entre empresas, como funciona também, tá bom? De qualquer forma, eu estou gravando essa aula, eu vou disponibilizar para vocês podem assistir de novo, mas recomendo sim que vocês... isso daqui é tipo um manual, e realmente é um manual, né? É um guia do usuário, é um manual, que vocês podem ir consultando aqui para poder ajudar nas tomadas de decisões. Pode baixar em PDF também, tá? Tá aqui, ó. E guardar aí com vocês, para vocês irem consultando na hora de tomar as decisões. Dúvidas, gente?